Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º do 7
volume 2, acho que volume 2, aí tem aqui capítulo 1, 2 e 1, é a continuação, né? Parte 3, continuação do trecho do volume 2 que a gente estava meditando sobre a fé, né? Agora esta alma, como abomina o pecado, né? Então aquele trecho que a gente meditou sobre a fé, né? Que Jesus explicava que a fé é Deus, né? E quando a gente passa a ter conhecimento de Deus, como a pessoa muda, né? Há uma transformação, uma mudança na alma quando ela tem a posse de Deus, né? Quando ela tem a fé, né? Então ela vai dar essa continuidade. Então, quando a pessoa passa a ter conhecimento de Deus, a tomar posse de Deus, né? Ter essa fé, ela abomina o pecado, né? Tem abominação ao pecado, né? Mas ao mesmo tempo compadece dos demais. Roga por aquele que vê que caminha no caminho do precipício. Se une com Jesus Cristo, se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a divina justiça e para livrar as criaturas dos castigos merecidos. Se for necessário o sacrifício de sua vida, ó, de bom grado a faria para a salvação de uma só alma. Então, olha só que incrível, né? A mudança que acontece quando a gente possui a fé, né? É uma transformação na alma, né? É uma transformação. Porque antes, né, ela andava de mão dadas com o pecado, né? Antes ela não tinha essa abominação do pecado, né? Então a alma quando está no pecado, né? Quando não tem essa fé, quando não tem posse de Deus, né? Quando não tem essa vida com Deus, ela fica tipo anestesiada, né? Ela não se dá conta, né? Do mal que está fazendo, sabe? A pessoa fica meio débil mesmo, e não percebe a gravidade da situação que ela se encontra, né? Porque ela fica anestesiada, né? Porque ela tá só ali naquele sentimento do prazer que ela tá sentindo de cometer aquele pecado, né? O prazer que ela sente. Então, o prazer deixa a pessoa anestesiada, o prazer do pecado, e ela não percebe os erros, não percebe a gravidade, ela fica dormente mesmo. Então, olha só que mudança incrível, é uma mudança absurda, né? Que antes ela estava anestesiada, não tinha noção da gravidade dos pecados, amava, beijava e andava de mão dadas com o pecado. E quando ela possui essa fé que é Deus, ela abomina. Então ela, né, ela corta relações. Antes que ela tinha relações, andava de mãos dadas, né? Mas agora é como se fosse um divórcio, né? Ela se divorciou do pecado. Então, né, ela corta relações com o pecado, até a abominação, o nojo. Que antes ela tinha prazer, agora ela sente abominação, repugnância, nojo, né? Corre longe do pecado. Ela não quer pecar, ofender Deus, porque ela, com essa fé, ela passa a ter conhecimento de Deus, né? De quem é Deus e quem é ela. O nada que ela é, a miserável que somos, né? A pessoa miserável que somos sem Deus, né? O que somos capazes, né? Da nossa própria vontade de fazer, né? Então, com esse conhecimento, ela abomina. Abomina de porque, meu Deus, né? Como fui capaz de ofender um Deus tão bom? É tão bondoso, tão amoroso que me criou, me conserva, me ama, me preserva, né? Me, me guarda, né? Me salvou, né? Me trouxe a redenção, abriu as portas do céu, né? Quer me dar tudo. Como assim? Né? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, esse conhecimento, como é importante, faz ela abominar. E ao mesmo tempo que está dizendo aqui, né, que ela se compadece dos demais. Então, por esse conhecimento de quem somos nós e quem é Deus, né, ela abomina o pecado e ela passa a ter, assim, se compadece, tem piedade das almas, porque as almas estão naquele estado que ela estava antes, né, naquele estado que eu falei, né, de dormência, né, ali que ela não percebe, de anestesiada, ela não percebe a gravidade da situação, não tem noção da gravidade, né? Do quanto é o risco que ela está correndo, além dela tá
ofendendo esse Deus tão bom, não ter esse conhecimento, né? Esse reconhecimento de quando ela está ofendendo a Deus, né? Ela não tem noção do mal que está fazendo. Então a gente se compadece, né? Do estado daquela alma que a gente vê, a situação das almas, que ela está tão distraída, né? Ali, né? Com o pecado, distraída com as coisas do mundo, com as paixões, que ela não percebe o que está acontecendo, né? E, e não acredita que tá fazendo alguma coisa de errado. É incrível como a pessoa fica meio, meu Deus do céu, fica realmente débil, que não consegue perceber nada, né? É uma nuvem que passa à frente da vista, que ela não consegue enxergar, né? A situação, o que está acontecendo, né? O perigo que ela está correndo, sabe? É como quando a pessoa está num precipício, não tem? Quando está naquelas montanhas bem altas. E geralmente lá nas montanhas tem aqueles nevoeiro, aquelas nuvens, e que a gente não percebe. Se a gente continuar andando, a gente não vai ver porque aquela nevoeiro, aquelas nuvens estão não tá fazendo, não tá permitindo a gente perceber o precipício. Quando a gente vai ver, a gente tá à beira do precipício. Então é mais ou menos isso, né? O pecado, né, faz a gente ficar assim, né? A gente não se dá conta que está à beira do precipício, né? Então, uma alma que vive da fé, que possui a fé que é Deus, né? Ela passou a ter esse conhecimento, ela vê, né, que as almas estão no precipício a ponto de cair e se compadece. E para que essas almas não caiam no precipício, ela roga a Deus, né? Rogamos a Deus para tirar ela desse precipício, para dissipar as nuvens, para que ela veja onde é que, em que ponto ela está, né? Que se ela der mais um passo, ela cai, ela vai cair, né? No fundo desse precipício para nunca mais voltar. Entende? Então ela se compadece. Porque aquela alma não está vendo, ela está com um nevoeiro muito grande à frente da sua vista e não consegue enxergar. Ela continua caminhando e não vê, né? Então, a gente roga, né? Roga a Deus. Essas almas rogam a Deus que possui essa fé, né? E é isso que Deus nos chama, né? É quem vive da divina vontade, né? Quem está vivendo a divina vontade, que possui esse Deus, né? Deus nos chama a rogar junto com Ele por essas almas, a fazer os atos ali, né? Em nome de todas essas almas que estão no precipício e não estão vendo, né? Porque através dessas orações Deus vai dissipar. E a gente oferece, né, como vítima, né? Oferece nossas dores, os sofrimentos, né? Dos acontecimentos que Deus envia, que é a sua própria dor, né? Ele vem fazer a gente participar de sua dor, dessa dor que ele sofre, de ver tantas almas. Uma fila de almas caindo. Quantas almas já caíram no precipício? E Deus não quer perder uma só alma. Não quer perder uma só alma, Ele ama todos nós, né? Nós somos muito valiosos para Ele, né? E aí, mas é muito incrível essa mudança, né? O quão meu Deus, é importante essa fé. A fé é a base, é tudo. É tudo. Você tá vendo aqui a mudança que acontece, né? Abomina o pecado, ainda se compadece, né? A pessoa quando tá distante de Deus, ela não abomina o pecado, como eu falei. E ela não se compadece, é uma alma egoísta. Uma alma que só pensa em si, né? Não pensa na sua própria salvação, né? E mesmo que tá caminhando, mas se não possuir essa fé, né? Ela vai pensar na sua própria salvação e os outros, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, a alma é egoísta. Mas não, quando a alma possui a fé, é incrível como ela esquece de si. Quando possui esse Deus, né? Toma posse de quem Deus é. E Deus, ele não é um Deus egoísta, né? Ele é um Deus que abomina o pecado e a gente passa a abominar também, porque a gente possui esse Deus, a substância dele, né? A gente possui quem ele é, então a gente passa a abominar também o pecado como Deus abomina, né? Ele é puro e santo, né? Então ele abomina o pecado, a gente também, né? E ele se compadece, né? Que é a salvação de todos. E a gente passa a possuir, né? Quem Deus é. Essa misericórdia de Deus, a sua substância, seus atributos, né? E a gente passa a ter essa vida, né? Com Jesus ali, Jesus vivendo na nossa alma, que fala aqui, ó, se une com Jesus, tá vendo? Com Jesus, né? Então a gente só pode fazer tudo isso, né? Com Jesus,
né, com a vida de Deus em nós, né? Porque por nós mesmos não somos capazes de fazer isso, né? Como eu falei, né? A gente, quando está na nossa própria vontade humana, a gente é egoísta, a gente não pensa no outro. A gente não se compadece do outro, pelo contrário, né? Tem gente até que fala assim, bem feito, né? É isso mesmo, tomara que se ferre, né? Tomara aí, daí, tomara que, né? Muito pelo contrário, joga praga, né? Desejo mal. É uma mudança, né? Absurda, né? Então ela se compadece, ela não pensa em si, né? Assim como Jesus, que nunca em um momento pensou em si, né? Se doou, né? Se doou, deu tudo. Se doou até o último, né? Segundo de sua vida quando ele viveu aqui, né? E continua se doando, né? Todos os dias, a cada segundo, ano da sua vida, né? A cada respirar, a gente respira a vida de Deus, né? Na Santa Eucaristia, tá todo dia se dando, se doando, né? Se compadecendo, sofrendo, chorando por essas almas, né? Tão incrível que aí ela continua, ó. Havendo-me dito, confessou que lhe explicasse como vejo a divindade de nosso Senhor. Respondi-lhe que era impossível saber-lhe dizer algo. Mas, na noite, apareceu meu bendito Jesus e quase me repreendeu por esta minha negação. E então me fez relampejar como dois raios luminosíssimos. Primeiro compreendi em minha inteligência que a fé é Deus e Deus é a fé. Já tentei dizer alguma coisa sobre a fé, agora tratarei de dizer como vejo a Deus. E este foi o segundo raio. Então vamos agora lá falar, né? Como ela vê Deus, né? Porque naquele texto já falou sobre a fé, né? Agora, enquanto me encontro fora de mim mesma e encontrando-me no alto dos céus, pareceu-me ver Deus dentro de uma luz. E Ele mesmo parecia também luz. E nessa luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites nem confins. Coisa linda, né? Assim também no ar que respiramos. É o próprio Deus que se respira, assim que cada um pode fazê-lo como vida própria, né? Como eu estava dizendo, né? Que a gente respira Deus, né? Ele está o tempo todo nos conservando, né? Nos dando a sua própria vida. Então, a cada respiração, a gente está respirando Deus, porque Ele está por toda parte, né? Ele se encontra por toda parte, né? Ao respirar, respiramos Deus, né? Que coisa linda, fazer como vida própria. Então, a gente, ao se alimentar, a gente está se alimentando do próprio Deus, porque Ele está por toda parte, né? Ao receber a luz do sol, a gente está recebendo o próprio Deus, a luz de Deus, né? O calor de Deus. Então, meu Deus do céu, a gente recebe a vida do próprio Deus. Meu Deus do céu, muito grande, né? Como de fato é. Então, nada lhe escapa e nenhuma lhe pode escapar. Então, assim, né? Não tem como a gente se esconder de Deus, né? As pessoas querem se esconder, né? As pessoas acham que Deus não tá vendo, né? Eu vou fazer isso aqui. As pessoas, né? Né? Vou cometer esse pecado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou mentir, porque ninguém vai saber, né? Assim, as pessoas não podem saber, né? Você pode fazer escondido as coisas que ninguém vai ver, mas Deus vê. A gente não esconde. Então as pessoas pensam que pode, né, enganar a Deus, né? Se esconder de Deus, né? Fingir, né? Mas Deus conhece o nosso interior. Nada escapa. A gente respira Deus, a gente vive da vida dele. Ele está por toda a porta. A gente pode se trancar aonde for, mas não tem como se esconder do olhar de Deus. A gente pode enganar as criaturas, mas a Deus a gente não engana. Ele é espírito, ele está por toda parte. Por toda parte, né? É incrível isso. Então eu tive que dar uma pausa aqui. Então, assim, a gente não pode enganar a Deus. A gente não pode nem, né? A gente acha que pode enganar a Deus, né? A gente engana as criaturas, mas Deus não. Né? A gente pode esconder, mentir, mas para Deus a gente não esconde, não pode esconder nada, Ele vê tudo.
Mentir, a gente pode mentir para as pessoas, mas para Deus, Deus vê tudo, Deus vê o nosso exterior, a nossa intenção, né, diante das coisas. Então, nenhuma pessoa escapa, nada escapa do olhar de Deus, porque Ele está por toda parte. Você pode se esconder dentro de um guarda-roupa, mas Ele está te vendo lá dentro. Então, muito incrível, né? Muito incrível. Aí, esta luz parece ser toda voz, sem que fale. Ai, meu Deus, é muito lindo. Eu amo ver, né, quando esses trechos, né, quando tem trecho que a Luísa vai descrever, né, quando ela vai falar de Deus. É muito lindo, meu Deus do céu. Esta luz parece ser toda voz sem que fale, todo obrante enquanto sempre repousa. Encontra-se por toda parte, sem estorvar em nada. E enquanto se encontra em toda parte, tem também seu centro. Ó Deus, como sois incompreensível, verdade. Muito incrível. Então, aqui ela tá falando, esta luz parece ser toda voz, mas sem que fale, né? Então, assim, a gente vê Deus falar, né? Ao nosso redor, né? Através de situações, através de circunstâncias, através da palavra, através de pessoas, né? Através de vídeos, né? De palestras. E ele é toda voz, sem que fale, né? Assim, diretamente ele ali, né? Mas ele se serve de todas as coisas para falar conosco, né? Para se comunicar conosco. Ele fala conosco no nosso interior e também fora de nós, através das coisas exteriores, ele fala também conosco. Então ele é toda voz, sem que fale, que a gente escute audivelmente a voz dele. Mas a gente escuta ele falar por toda parte. É muito incrível, né? Toda obrante enquanto sempre repousa. Sem nem o que falar. É como ela tá falando, é incompreensível. Toda obrante enquanto sempre repousa, tá sempre repouso, né? Ele tá trabalhando, a gente vê que Deus não para, que se ele parasse, né, a gente nem vivo estaria mais, né? Então ele tá sempre trabalhando, né? É o trabalho contínuo de Deus, sempre obrante, né? Por toda parte, conservando tudo, mas enquanto isso está sempre em repouso, né? Então, ele está trabalhando, mas sempre em paz, repousando, né? Naquele equilíbrio, sem agitação, né? É um Deus equilibrado, é um Deus que repousa, né? Não é um Deus agitado. Ele trabalha, mas é um trabalho equilibrado, em paz, mantendo a harmonia, em ordem, todas as coisas, né? É um Deus harmonioso, ordenado, equilibrado, né? Encontra-se por toda parte, sem estorvar em nada. E enquanto se encontra em toda parte, tem também seu centro, né? Então é como em nós, no Fim da Vontade, que tem um trecho que ele fala que ele tem seu centro na alma, ele faz o seu trabalho, está obrante, né? Por toda parte, trabalhando através dos nossos atos, ele trabalha, mas ele tem o seu centro, onde ele reina aqui na Terra. Ele tem seu centro, que é a alma, onde ele senta, né, no seu trono, dentro da alma, mas ele dentro da alma está fazendo todo o trabalho, né? Através nela e através dela, né? Em cada ato ele está trabalhando, mas ele tem o seu centro dentro da alma, enquanto ele está trabalhando na Terra, fazendo todas as coisas. Tem um trecho que a gente meditou que ele fala, né? Vejo-te, sinto-te, és a minha vida. Restringe-te em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perdes de ti. Tá vendo? Então vejo-te por toda parte, né? A gente vê ele por toda parte, a gente sente ele, a vida dele correr, né? Dentro de nós. Ele é a nossa vida, né? A gente respira Deus, a gente sabe que a gente tá vivo por causa dele, né? Por causa da vida dele. És a minha vida, né? É o que me conserva, o que me dá vida. É o ar que eu respiro, né? É a vida da minha alma, né? Aí restringe-te em mim, então ele faz morada em nós.
Ele se restringe, essa vida divina que é imensa, se restringe na pequenez da criatura. Mas ele não perde, não se perde, né? Não perde nada, ele continua imenso, né? Nada perde nele mesmo, né? Mesmo ele ele se restringe na nossa pequenez, mas ele continua mesmo imenso, imensurável, né? Não perde nada. No entanto, sinto-me balbuciante e me parece não saber nem dizer nada. Para me poder explicar melhor, segundo a nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em tudo que foi criado. Porque em tudo que foi criado, onde lançou a sombra da sua beleza, onde os seus perfumes, onde a sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especial de Deus. Então já falei isso, né? Que está por toda parte. Tudo fala de Deus, né? Por isso que ela fala aqui, que ele é toda voz, né? Que essa luz parece ser toda voz, mas sem que fale, sem que escute audivelmente, mas a gente vê ele por toda parte, ele falar por toda parte, ele está na criação. A gente vê quem ele é através da criação, né? Através do sol, com a sua luz, com a sua imensidão, né? Como ela está falando assim, os perfumes das flores, né? O cheiro de Deus, o perfume, a pureza de Deus, né? A gente vê a beleza de Deus em toda a criação. Então, assim, tudo fala de Deus, né? A gente vê Deus por toda parte, né? Em tudo que foi criado. Ele fala, né? Ele fala assim que a gente escuta de Deus, mas ele fala de Deus. A gente escuta ele por toda parte, vê ele por toda parte, tudo fala de Deus, né? Onde a sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especial de Deus. Vejo como delineado nesse astro, como... Não, peraí. Neste astro que é como o rei dos planetas, né? Então, a gente vê que o sol ele é o rei dos planetas, né? Nós dependemos, todos os planetas dependem, os planetas circundam o Sol, né? Você vê que ele gira em torno do Sol, todos os planetas dependem desse Sol, né? No universo que a gente vai ver. Né? Assim como a gente depende, tudo circunda, né? Tudo está em volta ali de Deus, tudo depende de Deus, né? Então o Sol fala muito de quem é Deus, né? Com a luz de Deus, né? A luz do Sol é a luz de Deus, aquele calor, né? Que nos aquece, que nos dá vida, a luz que nos ilumina, né? Então a imensidão do Sol, né? A circunda, né? Ali o círculo, né? O formato do Sol mostra a infinitude de Deus, né? Que ele é infinito. Então, meu Deus, é muito incrível, né? O Sol, né? Ele fala, quem Deus é, né? Fala muito de Deus. Aí ela vai falar do Sol. O que é o Sol? Não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que então podemos compreender facilmente. Primeiro, o globo é Deus. Os raios, os imensos atributos de Deus. Que lindo, né? Segundo, o Sol é fogo, mas ao mesmo tempo é luz e é calor. É perfeito, né? O Sol, perfeito. Como tá, mostra quem é Deus, o Sol. Muito incrível, né? Dá pra gente meditar bem, é por isso que Deus usa tanto a criação, porque a criação fala de quem Ele é. Tem, né? Fala dos seus atributos, da sua beleza, né? Ele se comunica através de toda a criação também. Então é muito incrível, por isso que todo o livro do céu ele usa muito, né? A criação. Muito incrível. Ele sempre usa, né? Para nos fazer entender, né? Para compreender o que Ele quer, né? Que Ele quer que a gente compreenda sobre Ele, o que Ele quer nos falar. Então é fácil, né? Porque, como fala, ele se restringe à nossa pequenez. Então ele usa de toda a criação para a gente fazer entender ele, né? O que ele quer falar. E aí tá falando aqui, né? Aí, ó, o sol é fogo, mas ao mesmo tempo é luz e calor. Assim que a Santíssima Trindade está representada no sol. Ó, o fogo é o Pai, a luz é o Filho, o calor é o Espírito Santo. Mas um é o sol. E assim como não se pode dividir o fogo da luz e do calor, assim uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
que entre eles não se podem realmente separar. Maravilha. Sem nem o que dizer, né? Tá tão bem falado aqui, né? Que não tem nem o que dizer disso aqui, né? Falando da Santíssima Trindade, né? Enquanto são, que a gente vai a Trindade, né? Três Deus, né? Não, perdão, é um só Deus, né? São três pessoas, mas é um só Deus, né? Então, para falar bem da Santíssima Trindade, muito incrível, que são inseparáveis, né? É um só amor, uma só vontade, um só poder, né? Uma só potência, um só pensamento, um só desejo, né? São três pessoas, mas um só Deus. E assim como não se pode dividir o fogo da luz e do calor, assim um é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Né? Tanto que quando a divina vontade, né? Quando Deus vem habitar em nós, né? Quando a gente fala que Jesus vem fazer morada em nós, não é só Jesus, né? A Santíssima Trindade vem fazer morada em nós. Porque onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Não tem como separar. Não tem como, né? Então é a Santíssima Trindade que vem fazer morada em nós. Onde foi que eu parei? E assim como o fogo produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conceber o fogo sem se conceber também a luz e o calor. Então é isso, né? É a inseparabilidade. Então, quando ele vem fazer morada em nós, né? É como eu falei, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem? Então, quando Jesus vem fazer morada em nós, né? Então, o Pai vem junto, o Espírito Santo vem junto, não tem como, né? Se separar. Então, quando a gente concebe vamos pensar assim, está concebendo também o Pai e o Filho, né? Ou o Pai e o Espírito Santo, né? Não tem como separar nenhum deles, né? Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo. E assim reciprocamente, tá vendo? Não pode, é junto, né? É inseparável, vem junto. Né? Então não pode conceber um, depois conceber o outro, depois não tem. Você está falando que o Pai antes do Filho e do Espírito Santo. Tem os três o mesmo princípio eterno. Muito lindo, né? Então só tem nem o que falar, né? Aqui para falar de quem é Deus, né? Que ela tem que falar que o padre quer saber, né? Então, Jesus está ajudando ela usando esse exemplo, né? Dando para ela essa luz, né? Através do sol, ali para ela explicar. Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte, assim é Deus com sua imensidão onde quer que penetra. Então, assim, ela está aprofundando mais o que ela estava falando, né? Que eu acho que eu já falei, né? Bastante coisa, assim, porque ela está só mais aprofundando para ficar mais fixo o que está sendo falado, o que ela falou, né? Sobre quem é Deus, né? Que a voz dele, ele não fala, mas a gente escuta a voz dele, né? Por toda parte, ele está por toda parte, em todas as coisas, né? Divina vontade está por toda parte. Ele fala conosco, ele se serve de todas as situações, de todas as circunstâncias, de tudo para falar conosco. Ele comunica quem ele é através de toda a criação. Então, assim, ela está aprofundando cada vez mais aqui, explicando melhor para se entender, né? De quem é esse Deus, né? Então, ela está aprofundando mais, usando mais exemplos para se entender, né? Aqui, vendo? Com sua imensidão onde quer que penetra, porém recordemos que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz. Mas Deus penetra onde quer que fosse, né? Como eu falei, está por toda parte. A gente acha que pode se esconder de Deus, né? Pode enganar a Deus, né? Pode fingir diante de Deus. Não dá, não tem como. Não dá, né? Ele está por toda parte. A gente não engana Deus. Deus é espírito puríssimo e nós o podemos simbolizar no sol, que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é, puro, santo e imaculado. Eu me lembrei agora que teve um dia que acho que foi no dia que, num domingo, eu acho que foi num domingo que era o dia da gente cantar na missa do domingo. E aí, quando a gente chegou lá, um dos diáconos, que uma vez eu já partilhei aqui, né? Ele é bem, assim,
bem distante, se ele é diácono, mas assim, sabe, só de nome, né, ali, diácono, mas ele, de nome que eu falo assim, entendeu? Ele não vive o diaconaco, né, que fala, não sei dele, né, assim, meu Deus do céu, é triste ver a condição dele, né, como eu falei, eu até falei pro meu esposo que realmente sinto pena dele, piedade dele, assim, que a gente deve rezar muito por ele, porque, meu Deus do céu, totalmente assim, distante de Deus, sabe? E acha que tá tudo certo o que ele faz. Ele bebe, sabe? Ele usa. Ai, eu não consigo nem falar, assim, sabe? Das coisas que meu esposo falou, das coisas que. E ele fala sem vergonha nenhuma, sabe? Totalmente assim. Como é que eu posso dizer a palavra? Depravado nas palavras, né? Com a vida mesmo dele. Totalmente assim, depravado, tanto nas palavras como em tudo, né? Em todos os sentidos, assim. Então ele está no estado que ele não percebe, como eu falei no início, né? Ele não percebe, ele está na beira do precipício e não percebe. Ele acha que está tudo bem, porque ele sente orgulho de estar nesse estado, né? E meu esposo ficou horrorizado com ele, né? Do que aconteceu. Que aí, quando foi nesse dia que a gente foi cantar, meu esposo fica até assim quando vê ele, né? Mas eu disse, eu sei que você sente, né? Fica triste com essas coisas, mas reze por ele, né? E meu esposo ficou meio assim, depois que meu esposo nunca tinha conversado com ele, assim, mas depois desse dia meu esposo ficou assim, muito assim, triste, né? Com a situação que tá, né? E é compreensível. Mas, e aí ele tava batizando, né? Tava batizando as crianças lá quando a gente chegou. Aí meu esposo olhou assim e falou, meu Deus do céu, eu jamais, é, eu botar um filho meu para ser batizado por ele, né? Não tem valor, não vale, né? Do jeito que ele é, eu botar meu filho, jamais vou botar um filho meu para ele que ele batize, não sei o quê, né? Depois do que eu ouvi, de ver como é que ele é, ele batizar um filho meu, não tenho coragem não, ele dizendo, sabe que para ele não tem validade, sabe, pelo estado dele. Aí eu falei assim, meu filho, ele não entende, sabe que você está dizendo, mas o batismo, ele não vai perder o valor pelo estado que ele está, né? Porque Deus é puro e Deus vai ser contaminado pela impureza dele, né? Então Deus vai do mesmo jeito fazer, vai se servir da mão dele, apesar dele estar impuro, dele estar do estado que está, né? Deus não vai deixar de fazer, né? O que vai tornar inválido o batismo é ali se ele não fazer corretamente ali, né? Ali usar as palavras, né? Proferir ali o que tem que ser falado lá, né? Como é que fala o nome? Ai, eu esqueci o nome lá que eles falam. A fórmula, né? Não sei, eu acho que é a fórmula, né? Usar a forma correta ali do batismo, como tem que se fazer, né? Se ele não falar correto, né? Talvez, não sei, não é válido, né? Pela ali, por ele não ter, né? Seguido a forma. Mas, assim, por questão de, por ele estar impuro, né? Não tem a ver, porque Deus, ele não se contamina, né? Não se contamina, né? A usar o instrumento. Ele está sendo um instrumento ali, né, para Deus. Deus está se servindo da mão dele, né, para batizar essas crianças. Mas Deus, ele não se contamina. É bem o que ela está falando, né, que, ó, assim o pecador com o pecado pode afastar-se de Deus, que é a condição desse diácono. Ele está afastado de Deus. Ele é diácono, mas ele está totalmente afastado de Deus, né? E não gozar mais de suas benéficas influências, tá vendo? Ele não goza mais das influências de Deus. Não, ele não tá na graça, nas influências de Deus, né? Mas aqui, ó, a Deus nada lhe faz. Todo o mal, né, é na pessoa. O mal, né, não vai tocar em Deus, né? Não vai. E é isso que eu tava tentando, né, explicar para meu esposo, né? Porque para ele, né, a condição que o diácono tá, né, não é válido, sabe? E ele não teria coragem de botar um filho dele dizendo, né? Eu não tenho coragem, se eu tiver mais um filho, de botar o meu filho para ser batizado por ele, sabe?
Aí eu tava tentando explicar justamente isso aqui, que a Luísa tá falando. Que ele veio o pecado, as pessoas estão afastadas de Deus, as pessoas cometem pecado, fazem o mal, né? Mas a pessoa que recebe o mal, Deus não é atingido por esse mal, não vai ser contaminado por esse mal. É a pessoa que vai, né, ser atingida pelo mal que ela tá, né? Que são as consequências do mal que ela faz. Ela mesma vai ser atingida, não Deus. O mal não chega até ele, né? Também um arredondamento do sol me simboliza a eternidade de Deus. O arredondamento que eu falei, né? O formato do sol, né? Mostra a infinitude de Deus, né? Que ele é infinito. Mostra essa eternidade dele, não tem fim, né? O que ele é eterno. O arredondamento. Que não tem nem princípio nem fim, é realmente, né? O formato do sol, o formato, né, de círculo redondo, né? A gente não sabe onde começa e onde termina, né? Então é Deus, né? Isso mostra, tá vendo como é incrível? Que tudo fala de Deus, que mostra, né, os atributos de quem Deus é. Então mostra a sua eternidade, que não tem princípio nem fim, né? Então olha como se dá para meditar, né? Até no formato do sol, né? Mostra quem é Deus, mostra a eternidade de Deus, é muito incrível. A mesma luz penetrante do sol que ninguém pode conter em seu olho, e que se alguém quisesse olhá-lo fixamente em pleno meio-dia, ficaria ofuscado. E se o sol se quisesse aproximar do homem, este ficaria reduzido a cinzas, verdade? Assim, do sol divino, nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente, para compreendê-lo em tudo que é verdade. Não tem como. Ele se restringe na criatura, né? Então ele vai buscando todos os meios, toda aquela paciência, dando de gole em gole, para a alma compreender, mas a alma em si mesma, ela não pode restringir Deus, nem compreender, meu Deus, o que Deus é por si mesma, se não for Deus ali, né, para capacitar a alma, para dispor a alma, para, né, ajudar a alma a compreender Ele, né? Mas por si mesma ela não tem capacidade de fazer isso, né? E se quisesse esforçar-se, ficaria deslumbrada e confusa, verdade, né? Não tem como. Então as pessoas elas querem compreender Deus, né? Compreender a Deus e tiram a conclusão de Deus por si mesma, na sua própria razão, na razão humana, na sua vontade humana, nas razões humanas. Então a pessoa fica assim, né? Ofuscada realmente. Se ofusca ela não consegue compreender a Deus porque ela quer compreender sem Deus, sem o Espírito Santo estar presente ali para ajudá-la a compreender, né? Que é o Espírito Santo que codifica, que nos dá um entendimento de quem é Deus, ele que nos ajuda. Como lá o Padre Douglas estava falando, né? Ela só tem um conhecimento, mas a vida não é formada porque não tem o Espírito Santo ali presente, né? E se este sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo sentir ao homem enquanto ainda está em carne mortal, o homem ficaria incinerado. Meu Deus, verdade. Um pouco só, né, do que ele dá. Assim que ele faz, ele permite a gente sentir, né? Quando ele quer, assim, nos consolar. Meu Deus, a gente só falta morrer, né? Parece que a gente vai morrer de amor. Meu Deus do céu, parece que nosso coração vai explodir. Imagine se ele desse, né, todo, a gente sentir todo o amor dele, a gente morreria, né? A gente não suportaria esse amor. Portanto, Deus tem posto uma sombra de si, de suas perfeições em tudo o que criou. Assim parece que vemos e tocamos, e por ele ficamos todos, e por ele ficamos tocados continuamente. Nossa, eu estava esses dias mesmo pensando, eu disse, meu Deus, que coisa incrível, tá? Antes de ler esse trecho, esse final de semana, esses dias eu estava assim, meditando, né? Olhando para todas as coisas, meu Deus, que tá por toda parte. O Senhor nos toca todo dia, né? A gente tem o seu toque, o toque de suas mãos, né? A nos tocar todos os dias, né? E não percebemos, né? Não dá, as almas não se dão conta disso, né? Não tá tão adormecida que elas não sentem o toque de Deus continuamente todos os dias. E eu tava meditando, pensando nisso. Quanto é incrível isso.
né? A gente vê por toda parte e a gente é tocado. Eu tava pensando, meu Deus, o Senhor nos criou com as suas próprias mãos, criou cada um de nós, né? Teve seu toque ao nos criar e todo dia estamos sendo tocados pelo Senhor. Meu Deus, que coisa incrível, que coisa incrível. Além disso, depois de o Senhor ter dito aquelas palavras, a fé é Deus. Eu lhe disse, Jesus, tu amas-me? E ele acrescentou, e tu, queres-me? Eu imediatamente disse, sim, Jesus. E tu sabes disso, que sinto que me falta a vida. Aí eu parei aqui para pensar que eu me lembrei de uma coisa que eu estava também pensando, né? Eu pensando nisso, né? Meu Deus, nós somos tocados por Deus continuamente. Deus está presente, está por toda. Eu estava pensando nisso. E eu não imaginei que ia vir esse trecho. Eu estava justamente pensando, olhando por toda parte, via Deus por toda parte, na criação, tudo. E aí eu fiquei pensando em Nossa Senhora. Eu disse, meu Deus, então por isso que Nossa Senhora, essa postura de Nossa Senhora, o agir, essa gravidade, que sempre ficou muito gravado na minha cabeça, a gravidade, tanto dela como de Jesus, né, como se porta esse jeito grave nas coisas, a gravidade na postura, a gravidade no andar. A gente vê lá na misticidade de Deus, né, fala muito. A gente vê muito bem isso, né, na Valtorta também. E a gravidade em todas as situações é muito incrível, porque ela tinha essa plena consciência que Deus está ali presente. Presente ali, tá ali vendo, tá ali, né? Vendo cada passo, tá ali presente diante dela. Estava diante dela, dentro dela e diante dela, a circundando por toda parte. Então imagina, por isso que ela tinha essa postura grave, né? Séria, né? No modo de agir, no modo de falar, no modo de se comportar, no modo de se vestir, porque Deus estava ali presente. Então, como é que ela ia vestir de forma, né, assim, com roupas, vamos pensar assim, né, Nossa Senhora vai se vestir de roupas decotadas, shortinho curtinho, já pensou? Dá para imaginar Nossa Senhora assim? Não dá, né? E ela não se imaginava nunca a se vestir de forma assim desrespeitosa, porque ela sabia, ter plena consciência que ela estava desrespeitando a Deus que estava diante dela. Diante dela, né? Ela tinha presente Deus constante, né? Na alma dela e diante dela, circundando ela. Deus era toda olhos para ela também, assim como ela era toda olhos para Deus. Toda olhos para Deus, porque ela via Deus por toda parte, em todo lugar, circundando ela constantemente. Ela sabia que Deus tocava ela, a cada segundo tocava ela. Então imagina, essa plena consciência, era por isso que ela vivia de forma assim grave mesmo, a gravidade, a postura, né? É tanto que vê que ela diz lá, não sei se é na mística Cidade de Deus, que fala, né? Você vê a simplicidade que era, ela pobre, pobre, ela e São José, uma casinha simples, mas que quem entrava parecia que, né, né, parecia uma rainha. A postura dela é muito incrível, é justamente isso, por ter essa consciência que Deus penetra por toda parte. Deus penetrava nela, estava com ela, aonde ela fosse. Que Deus estava todo olhos, circundava ela com o seu olhar, estava observando ela, vendo tudo que ela fazia. Então imagina, né? Imagina só. Então ela tinha plena consciência, por isso que ela tinha essa gravidade em todos os sentidos, em tudo. Ela era grave, ela tinha postura, né? Meu Deus do céu, eu fiquei pensando nisso, né? Esses dias. E aí, né, ela tá. Aí, deixa eu ler de novo aqui. Além disso, depois de o Senhor ter dito aquelas palavras, a fé é Deus, eu disse-lhe, Jesus, tu amas-me? E ele acrescentou, e tu, queres-me? Eu imediatamente disse, sim, Jesus, e tu sabes disso, que sinto que me falta vida. Pois bem, Jesus acrescentou, tu me queres, eu também. Portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim, terminou por esta manhã. Agora quem pode dizer o quanto
Minha mente entendeu este sol divino, parece-me vê-lo e tocá-lo por toda parte. Aliás, sinto-me revestida por ele dentro e fora de mim mesma. É assim mesmo que Nossa Senhora. Certeza absoluta que é assim que Nossa Senhora sentia. Essa plena consciência. Por isso que ela era assim, a mãe. Meu Deus do céu. Mas minha capacidade é pequena, pequena, que enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo parece que não entende nada. Espero que Jesus me perdoe. Então acho que é isso, né? Então, né, ver a vida de Nossa Senhora como Nossa Senhora viveu, como Jesus viveu também, esses dois modelos para nós, né? A gente vai entender bem o que Luísa está falando. Isso aqui, se a gente começar a observar isso, né? Quando a gente fizer as leituras, quando a gente for estudar os outros livros das místicas, né? Da Valtorta, o Evangelho que me foi revelado, né? A mística Cidade de Deus, a vida íntima, a gente vai ver essa gravidade que Jesus tinha e Nossa Senhora tinha, justamente por essa plena consciência que Deus está presente e nos toca todos os dias, vem com o seu toque. Então, meu Deus do céu, é muito grande isso. Isso muda tudo, né? Quando a gente tem essa ciência, né? Que Deus nos circunda, que Deus nos vê, que Deus penetra por toda parte, que Deus é todo olhos para nós também, né? Que ele nos dá vida, Ele é que é o respiro da nossa alma, não só da alma, mas do corpo. Então, não tem como escapar de Deus. As pessoas querem fugir de Deus, mas não tem como. Enquanto elas acham que estão fugindo de Deus, Deus está lá presente, né? Conservando, porque se Ele não conservasse, né, elas não estariam vivas, já teriam ido, né? Então, assim, achei muito incrível esse trecho, né? Essa questão da consciência, né? Ficou muito forte, né? Essa meditação, né, pensar em como Nossa Senhora viveu, como era, justamente por essa consciência que ela tinha da presença de Deus no seu interior e fora dela, né? Circundando-a. Amém, Verde.